Estão todos me ouvindo bem aí? Quem estiver me ouvindo bem, faz um joinha, por favor, só para confirmar aqui. Pessoal, está conseguindo me ouvir? Sim. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Marisa. A minha sala hoje está um silêncio. Deus benza, viu? Oi, Jorge, tudo bem? Como é que está? Seu áudio tá fechado, tá? Quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aí. Abrir, tudo bem, eu estava tentando abrir aqui, só que não estava liberando. Liberou, tá tudo bem, tudo tranquilo. Me fala uma coisa, temos convidado novo aí de São Paulo, da sua rede, é isso? É, eu só não sei se ele vai entrar hoje, eu mandei o link para ele, não sei se hoje ele vai entrar, mas Foi convidado, né? ele já vai começar, vai A pegar turma. aí o material aí, vai começar a trabalhar e depois a gente vai passar lá para ele receber o treinamento lá, para ele ficar autorizado lá. Pronto, tranquilo. Pode passar. Eu acho que eu já consegui entrar em contato com ele hoje, já mandei mensagem Uhum, para ele já, isso, tá? E é mais um aí para contribuir com a gente, né? Esse uhum, trabalho aí, nesse projeto maravilhoso chamado Max EPR, né? Tava semana passada e essa semana foi bem pegado mesmo aqui. uhum, Quase não pude dar atenção a vocês aí. Peço aqui as minhas desculpas, mas porque realmente a demanda está muito grande e nós, nessa parte técnica, as pessoas selecionam a mim e a gente é um só, tem que ajudar todo mundo, não é isso? é, Mas a gente vai se organizando a cada dia melhor para suprir essa demanda aí, tá ok? uhum, Pessoal, já está 21h38, a gente vai começando aqui, tá? Quem for entrando aí vai ter a oportunidade de fazer as perguntas assim que eu encerrar a apresentação do Marcos IPR, e aí a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Com relação à mecânica, se eu não souber, tá o Jorge aí, deixa eu ver quem está mais aqui na sala de mecânico, deixa eu ver, está entrando mais gente aqui, Paulo Ricardo também está aí, então a gente está hoje bem assessorado, ok? Pessoal, aqueles que não me conhecem, estão entrando agora, boa noite. Aqueles que não teve o contato comigo ainda, sou Elias Rocha, sou do suporte técnico do Max EPR, sou instrutor do Senai, sou mecânico aí há mais de 20 anos. Na verdade, desde os 11 anos já mexo com carro. Foi na época que eu aprendi a dirigir. Então, naquela época, a gente já podia dirigir, né, com o tio do lado. E aí foi a época que eu comecei aí a gostar muito de carro e gostar da mecânica. E a gente ficou um pouco afastado, mas a mecânica nunca saiu da minha vida. E estamos aí buscando a cada dia mais a evoluir e a ver as tendências do mercado, né? Com relação a marcas, a empresas novas, né? Veículos novos, a gente tem que estar sempre em atualização. O mecânico hoje me chamou a atenção que eu disse a ele que ele era mecânico, ele conseguiu resolver um problema do carro dele, né? Um Gol 16 válvula. Começou a bater o tucho e não conseguia resolver. Trocou tudo e aí ele veio na minha oficina, eu disse que eu resolvi, e graças a Deus ele conseguiu resolver hoje. E ele é um mecânico muito bom de moto, também um profissional excelente, né? E ele me disse uma coisa, fico muito satisfeito com o serviço, com a qualidade do serviço, mas que a gente não era mais mecânico, a gente já era profissional da mecânica. A gente já estava em outro patamar, que a gente já tinha passado por todos
os problemas dentro da mecânica, por todas as fases difíceis que a mecânica tem, as fases de se machucar, de se cortar, né? A fase da gente de dúvidas, a fase da gente aprender a diagnosticar um defeito, né, Jorge? Então, a É mecânica tem isso, é. tudo isso que muitas vezes ninguém entende, ninguém compreende, né? O mecânico se machuca muito, o mecânico se estressa muito, né? Se queima às vezes, né? Bateria explode em cima da gente, né? Então, são muitas coisas que acontecem e a gente está ali todos os dias para prestar aí o melhor serviço possível para os clientes. Muitos não reconhecem, mas o importante é o nosso compromisso que nós temos conosco, né? Com nós mesmos, né? Então, é isso aí. Eu acho que eu falando isso, o Jorge já deve ter passado aí um filmezinho na cabeça, né, Jorge? Poxa, Que é a realidade da gente, né? é. Pode comentar um pouco aí sobre a sua história de mecânica. A gente está aqui e tem o maior prazer do mundo em escutar, tá? Uma vez eu sofri uma queimadura, uma vez no Senai, lá em São Paulo, lá. Os pessoal, a gente estava fazendo uma regulagem lá no carro lá, e os pessoal deixaram a mangueira de um Gol, a mangueira do Gol, do radiador, ela fica para frente, né? Eu Isso. tava lá regulando o carro na minha vez, lá que eu tô lá regulando o carro lá na época. Aí a braçadeira tava folgada, soltou e a água quente foi toda na minha perna. Quente Aí com pressão. queimou mesmo. Aí lá, não sei aí onde você tá, mas lá tinha um seguro do Senai, tinha tudo lá. Só que aí o instrutor lá era meu amigão lá. Ele falou assim: se você quiser, você pode ir lá. Eles vão fazer tudo para você. Aí vão lhe cuidar de tudo. Vai disponibilizar até o seguro para você e tudo aí. Só que meu emprego eu vou perder. Eu tenho 15 anos que trabalho aqui, é meu único emprego é esse aqui. Aí ele disse, mas se você quiser, eu levo você na farmácia aí, eu pago tudo aí para poder não. A amizade que eu tinha com eles aqui, aí fui na farmácia, só que o farmacêutico lá passou, porque lá em São Paulo tem esse negócio, né? Os farmacêuticos, eles receitam um bocado de coisa. Isso, verdade. Aí passou uma pomada do negócio aqui, só que isso foi no domingo. Aí, segunda, quando foi na terça, o negócio começou a doer muito mesmo. Aí eu fui no médico. Aí o médico falou: Não, rapaz, a sua queimadura aí foi uma queimadura de 5º grau aí. Não pode, essa pomada não resolve, não. Aí passou a injeção, passou umas pomadas, me deu atestado. Aí que eu comecei a usar e fiquei bom. Só que os pessoal, você é besta, devia ter ido lá para receber o seguro, para ter tudo lá do Senai. Eu falei: Mas será que ia resolver? Será que ia. E se o esqueci o nome dele agora, perder seu emprego lá. Então, tem gente que não olha esse lado, e que foi um acidente, né? Praticamente foi um acidente. E isso aconteceu, e para você foi uma grande experiência, porque a Ó, gente, eu dou treinamento de ser exponencial e a gente aprende muito com os erros, né? A gente aprende muito mais com os erros do que com acertos, é né? verdade. Então, quando eu estou fazendo algo que é muito fácil, eu me fico preocupado, porque eu não aprendi, né? Na verdade, eu conduzi, mas não aprendi. A gente aprende quando realmente é e consegue solucionar, né? No seu caso aí, mais um exemplo de que a vida de mecânico é uma vida mais aí, com grande responsabilidade, que tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque é muito perigoso mesmo, tá? E aconteceu também na oficina de eu testando uma fonte motor MWM, ter acabado de montar o cabeçote e mandei o rapaz bater para pegar para a gente pôr a bomba injetora no tempo, né? E aí ele esqueceu aí a na primeira, quando ele bateu, aí a gente levou um supapo grande, amassou um bocado de coisa, que aquele motor é muito potente, muito forte. Então, tudo isso acontece dentro da mecânica, e hoje a gente, já com experiência, a gente usa muito isso para que não aconteça um acidente, porque sabe que é muito perigoso mesmo, tá? Hoje, Muito, quando a gente entra debaixo de um veículo, né, para olhar alguma coisa, trocar alguma coisa, a gente já bota o macaco para levantar, a gente bota já cavalete de segurança, né? A gente já bota logo a segurança em primeiro lugar. é, Então, pessoal, isso aí é a vida do mecânico, né?
Só para a gente aí trocar uma ideia enquanto o pessoal começa a entrar aí. Vamos lá, já é 9h46 aí, vamos começar. Pessoal, quem não entrou, quem entrou agora é Elias Washington, do suporte técnico do Magos EPR, mecânico há mais de 30 anos, dono ainda de mecânica, ainda de autopeça, nativa, como diz o outro, né? E instrutor também aí do Senai, ok? Magos EPR. O que é o Magos EPR? O Magos EPR, próprio nome, a sigla significa máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases. Ou seja, não é um aparelho que ele só economiza carga, combustível, é um aparelho que também aumenta a potência e o torque, porque não mexe na originalidade do carro e melhora essa queima interna que tem dentro da câmara de combustão. Para aqueles que ainda não ouviram falar ou não sabem, esse motor de combustão interna do ciclo Otto, ele só consegue queimar dentro da câmara de combustão 30% do combustível, mais ou menos. E o restante é jogado fora, né? Por isso que existe o catalisador para ser queimado no catalisador. Quando se usa o Magos EPR, esse 70% aí, ele é reaproveitado, tá? E isso acontece também em alguns carros, que ele tem a válvula AGR, né? O que ela faz? Ele pega aqueles gases, parte daqueles gases que foi já queimado e retorna para dentro do coletor de admissão para ele queimar novamente, porque lá existem partículas de combustível. Isso acontece muito nos carros a diesel, né? Esses carros mais novos aí, tá? E o que é o Mago CPR? O Mago CPR ele se apresenta quando o cliente adquire o Mago CPR com o ionizador e com o jateador, tá? Essa aqui é a parte principal do Mago CPR. Isso aqui é o que faz o combustível ser ionizado para quebrar a resistência para melhor ser misturado com o oxigênio, tá? E o jateador ele mantém a frota pressurizada para maior eficiência do Mago CPR, tá? O MaxIPR ele promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campos magnéticos potente, tá? Ou seja, o combustível entra com as moléculas todas organizadas, ó, passa pelo MaxIPR e aquilo começa a se organizar, ele começa a se flexibilizar, ou seja, ele aqui quebra a resistência que ele tem por ser líquido combustível e se misturar com oxigênio, que é o ar, né? Então, essa resistência aqui, essa presença de oxigênio aqui, faz com que o combustível queime com uma proporção maior dentro da câmara de combustão e não lá no catalisador, ok? Quando não se usa o Max EPS, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor, tá? Então, todo motor do ciclo Otto, né, de combustão interna, que tem os carros aí, se não for elétrico, é do ciclo Otto, ele está queimando aí. Esse combustível, só 30%, 70% aqui é jogado fora. Ou seja, a cada R$ 100 que você coloca de combustível, R$ 70 você joga fora, só consegue gerar força 30%, certo? Quando usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado dentro do motor, né? Ou seja, aquele reaproveitamento do combustível faz com que aí gere mais potência, gere mais torque, e isso é reconhecido pela sonda lambda, que aí teve uma queima mais estequiométrica e com uma presença maior de oxigênio. O que a questão do sensor faz? Ele baixa aí o tempo de injeção, manda informação para a central eletrônica, desculpa, e baixa o tempo de injeção. É assim que funciona o Max IPR. O Max IPR ele não mexe na originalidade do carro. O que o Max IPR faz? Ele melhora o combustível que passa por ele. Ele flexibiliza, quebra essa resistência que ele tem do combustível de se misturar com o oxigênio. Sendo assim, ele tem essa queima aí de maior, de mais de 90%. E quais são as vantagens? O catalisador que antes trabalhava com 70% queimando aí, vai passar a trabalhar aí com apenas 10%. Ou seja, vai aliviar o catalisador e aumentar, assim, a sua vida útil, diminuindo também a probabilidade dele haver aí uma queima aí, não havendo no motor, que chega uma carga muito grande de combustível, ele acaba aí derretendo a cerâmica e aí tapando aí o orifício da passagem dos gases. Então, Max EPR, a gente pode dizer o quê?
que além de melhorar, de aumentar a potência, o torque, ele também protege o catalisador, tá? O MaxPR também, ele não deixa aquela carbonização interna, ou seja, se ele queima 90% do combustível, não existe carbonização interna. Ou seja, 10% é mínimo, né? Isso quase não aparece, né? Então, o MaxPR ele aumenta a vida útil dos componentes internos do motor, porque diminui consideravelmente a carbonização interna. Então, quando a queima é mais de 90% dentro da câmara de combustão, não gera carbonização, gera força e gera torque, né? E também consegue não passar para o óleo do motor essa carbonização. E quando só queima 30%, sem o Magos EPR, só queima 30%, parte dessa carbonização desce para o óleo do motor. É por isso que o pistão tem aqui nos anéis de segmento, ele tem os anéis de compressão, né? O Jorge sabe o que eu estou falando, e tem os anéis de rapagem, tem os anéis de óleo, não é isso? Então, quando ele rapa aquele combustível, aquele óleo para descer, para misturar com o óleo que está embaixo no cárter do motor, ele não vai rapar carbonização. Então, o óleo consegue aí ficar mais limpo. Se ele está mais limpo, ele consegue aí manter a sua propriedade para estar aí lubrificando as partes internas do motor, tá? A Timor, em 2014, instalou o Max EPR em um veículo 0 km e rodou 200 mil quilômetros. E foi constatado, e abriu o motor do carro e foi constatado que não tinha carbonização interna. Isso para ver aí, na prática, o que estava acontecendo, né? Ou seja, ter noção do que realmente aí no dia a dia, no real, que estava acontecendo dentro do motor, tá? E isso, tem um vídeo, tá no meu canal do YouTube, aonde eu recebi o depoimento de uma pessoa que usa o Max EPR há 6 anos e 10 meses na época, que foi trocar aquelas juntas laterais, né, que é normal, que ela, com o tempo ela realmente desgasta. E quando ele tirou o coletor de admissão, ele viu lá tudo limpinho, tudo bem aciado ali, como se tivesse alguém limpando aquele pulinho. E aí eu perguntou o que está acontecendo aí. O consultor na época falou, não, usa esse aparelho consegue fazer essa limpeza. Aí ele ficou, o mecânico, impressionado. A Timor também, em 2014, fez o teste no aparelho chamado dinamômetro, na cidade de São Paulo, na empresa chamada Mazicar, tá? Tá aqui embaixo, Mazicar. E lá foi constatado que houve um aumento do torque e da potência. Fez o teste antes, seu Max CPR, tá aqui, ó, tá? Isso aqui é o verde. E depois que colocou o Max IPR, fez o teste novamente e veio aqui o aumento do torque e da potência, tá? E o veículo foi um veículo 0 km, um C4 Lounge 2.0 2014, tá? Isso no ano que foi lançado aí o Max IPR. Quais são os veículos que podem ser instalados no Max IPR? A princípio, com injeção eletrônica, carburado não pega, tá? Álcool ou gasolina, ou seja, diesel por enquanto não, tá? Veículos de 1.0 até 2.0, ou seja, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, todos pegam até 2.0, 16 válvulas. Acima disso, não é aconselhado, tá? E sem turbina, tá? O único carro novo que está pegando com turbina é o Tracker 2020 a 2023, que a gente já fez o teste, está pegando aí com turbina, tá? O Tracker 1.0, tá? Essa é a sede da Timão em Uberlândia, se fabrica e distribui o Magazine PR, tá? Isso aí, o Magazine PR tem sede própria e tem fábrica e distribuidora aqui em Uberlândia, Minas Gerais, tá? Com telefone, com contato e com sede lá, com a possibilidade de quem quiser conhecer, chegar lá e conhecer aí as instalações da Timol, ok? Que é a distribuidora aí do Max EPR e a fabricante. Esse é o suporte técnico do Max EPR, né?
onde auxilia as instalações, dúvidas antes de adquirir o aparelho, no momento da instalação e também na pós-instalação, aí a gente está também para tirar dúvidas do cliente. Ligou, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e informar o que pode estar acontecendo, ok? A Timbó é a única empresa no segmento que está cadastrando e treinando mecânicos em todo o Brasil para a instalação dos seus aparelhos, para a instalação do Max EPR, tá? E na cidade onde ainda não tem mecânico cadastrado, o suporte técnico, através da chamada de vídeo, orienta a instalação do mecânico de confiança do cliente. Ou seja, você pode comprar em qualquer lugar aí do Brasil ou fora do Brasil, que o suporte técnico vai estar aí auxiliando, tá? Tanto o cliente, como o mecânico, como o consultor, ok? Hoje são mais de 160 mecânicos com a gente, está marcando de 130, mas esse lá já tem uns dias já, né? E aí todos os dias estão entrando mecânicos novos. Aí Jorge já trouxe mais um aí da cidade de São Paulo, né, Jorge? Que vai estar com a gente nesses próximos dias também, fazendo aí a instalação aí do aparelho e divulgando. Não é verdade? Sim. Qual é o nome dele? Rodinei Borges. Pronto. Então, já já aí vai estar aí para os consultores mecânicos aí. O contato dele também vai estar aí no site do Marcos MPR, onde todo o Brasil vai ter acesso aí, quem for consultor de imóvel, a ver o endereço dele, onde pode ser instalado o Marcos MPR, tá? Esse é o site do Marcos MPR, onde conta a história do Marcos MPR, onde tem tabela de os carros que estão funcionando, tabela de economia, né? Contatos, tem depoimentos, então tem um site próprio só para o Magos EPR, tá? Pessoal, quem tiver alguma dúvida sobre Magos EPR, a hora é agora, pode perguntar que a gente está aqui para tirar dúvida de vocês, ok? Haroldo Curitiba, tudo bem? Raimundo Rezende, pode perguntar, Raimundo. Em primeiro lugar, boa noite. Sou mecânico aqui em Goiânia, tanto distribuidor quanto mecânico também. Aí hoje, Perfeito. como eu tinha falado já com o Elias, chegou dois Max CVA para mim. Aí eu vou instalar um primeiramente no meu veículo, para fazer o teste. Que eu tenho vários clientes, futuros clientes aqui de motorista de Uber. Então, só esperando eu instalar no meu carro para que eles possam também adquirir e ver o resultado. Aí Perfeito. eu queria saber o seguinte, essa questão de instalar o Max EPR, aquela parte azul, ela tem que ficar aí próximo do motor ou ali próximo ali do filtro, lá embaixo, filtro de combustível? Pronto, vamos lá. Essa parte aqui, ela vai sempre na mangueira que leva o combustível para o motor, ali próximo do motor, do ladinho dele, tá? Sim, Então, ele vai estar sempre ali. Esse aqui, o jateador, devido aos fabricantes, ele mudarem muito de local de encaixe, ele varia. Pode vir direto da flauta, como na linha Fiat, né? E na linha Ford, como pode ter a opção do Gol, né? Que pode ser é, lá embaixo no filtro de combustível, depois do retorno. Não pode ser direto do filtro de combustível, tá? Então ele vai ser no retorno, que fique linha direto para a flauta, entendeu? Que ele vai pressurizar o combustível direto para a flauta. Por quê? Porque ele ficando depois do retorno, ele não vai forçar a bomba. Ou seja, a bomba vai jogar o combustível, vai pegar nele e vai voltar para o retorno. Ou seja, ou vai para ele ou vai para o retorno. Como o retorno ele tem a válvula reguladora de pressão, o que ela vai fazer? A válvula reguladora de pressão vai, como sempre ela faz, aumentar a pressão aí. Se a bomba for de 3 bar, vai para 3,6 bar, né? E aí o jateador vai continuar mandando para lá, mas vai manter a pressão. Por quê? Porque ele tem aí um orifício menor, né? Se ele for 8 milímetros, ele retorna com 2. Então, na hora de retornar, ele vai ter dificuldade de voltar e aí a mangueira fica pressurizada, tá?
Na linha Chevrolet também tem uma opção de você colocar depois do retorno no filtro de combustível, no Y chamado, né? Isso. Aí, inclusive, eu estava olhando aqui na hora que chegou, eu fiquei lendo aqui as instruções e observando o produto. Então, isso significa que esse Max EPE ele pode ficar em qualquer parte da mangueira ali, ela não necessariamente, porque como eu estava vendo, aqui nessa parte aqui do jateador, ele não encaixa, ele não fica aqui dentro. Então, esse Max EPE ele é para ficar em qualquer parte ali daquela mangueira de pressão Do ali da combustível. flauta. Isso. Por exemplo, você pode colocar o jateador direto da flauta, se não houver a Sim. opção de colocar em outro lugar. Sim, não, o meu um Prisma, ele tem. Eu tive olhando ali, já estudei todinho ali O Prisma tem a opção de colocar direto ali da flauta, como tem também a opção de colocar lá embaixo, depois do Y. E é onde a e gente prefere colocar lá embaixo, porque a temperatura do motor, ele diminui a vida útil aí da jateador. mangueira do jateador, entendeu? Que ali é a mangueira, né? Sim, Entendeu? Agora, o azul, ele vai sempre lá na mangueira que entra para a flauta. Sempre sim. ali. Ele Mais ou sempre menos. fica no vão do É, motor. isso. Por quê? Porque ele vai ficar próximo para estar ionizando o combustível. O importante é a gente saber que os dois aparelhos têm que ficar sempre na mesma mangueira, tá? Sim, Ou seja, a entendi. mangueira que ele sai de lá do filtro de combustível é a mesma mangueira que vai passar o ionizador antes de entrar na flauta dos bico injetores, tá? Entendi. Não, porque quando eu peguei aqui, eu estava achando que esse jateador ele ficaria dentro do Max CPE, mas aí eu fui observando, não tem como ficar. Ele não tem Não, alojamento para ele. não tem não, é. Entendeu? Também não há necessidade, porque o que a gente precisa? A gente precisa manter a pressão da flauta, porque geralmente muitos carros, isso você é mecânico, eu sou mecânico, você sabe, poucas pessoas trocam a válvula reguladora de pressão. Sim, Então, esse jateador ele serve como uma válvula reguladora de pressão, ele mantém a pressão estabilizada, entendeu? entendi. Então, principalmente no carro 2015, 16, 17, 17, né, às vezes troca a bomba de combustível e não troca a válvula reguladora, que é um erro, né? O ideal é trocar os dois. Porque quem força a bomba de combustível é a válvula reguladora de pressão que vem no próprio carro, né? Ou seja, eu tenho uma válvula de pressão de 4 bar, eu tenho uma bomba de combustível de 4 bar, a válvula reguladora geralmente 4,7 bar ou 4,3 bar, depende de cada veículo, né? No Gol mesmo, a pressão é muito alta da válvula reguladora de pressão, entendeu? Se eu não me engano, 3 ou 4 bar, lá já é 7 bar de pressão na válvula reguladora de pressão, entendeu? Entendi. Então, essa válvula aí, ela serve para manter estabilizado dentro da flauta, ou seja, uma vez o combustível passando, para ele retornar, ele vai ter o quê? Vai encontrar uma barreira. Então, ele mantém pressurizado. Então, o combustível ionizado vai estar pressurizado direto para a flauta e direto para o bico injetor, direto para a cabeça do pistão. De boa. Entendi. Certo? Entendi. Já dá para montar. Dá para mim ter montado. Eu falei, não, vou tirar minhas dúvidas aqui, tá? Na Mas hora é que eu simples, peguei, é na hora simples, que eu é só me ligar. Pô. Me ligou ali rapidinho, 15 minutos, 10 minutos, está instalado. Me Não é ligou. verdade. Aí eu tive É. lendo tudinho ali as instruções ali daquele. Ah, outra coisa que eu queria entender é o seguinte, questão Ford, que tô, inclusive eu tá aqui, deixa eu ver bem aqui, para se dar muita atenção na questão Ford, porque ele não, o jateador é alguns veículos ou todos eles da linha Ford? Na linha Ford tem um motor chamado Enduro, né? Eu sou muito fã desse motor, um motor muito resistente. Só que o sistema dele é diferente, entendeu? Quando você bota o jateador, ele não consegue manter essa pressão aí que a gente precisa. Se a gente botar depois, que ele tem duas mangueiras, se a gente botar depois, a mangueira dá muita pressão dentro do tubo dos bigetores, entendeu? Dá uma pressão aí que quando o carro sai com muito torque, entendeu? Então, geralmente, em alguns carros da linha Ford, o motor Enduro, ou logo começou também nos primeiros carros do motor Zetec, que também você vai sentir uma dificuldade em colocar o jateador. Mas o resto é normal aí, entendeu? Que aí você não vai colocar o jateador, você vai colocar só o ionizador, né? E aí ele consegue aí reconhecer esse combustível. Que vai funcionar do mesmo jeito, vai ter o mesmo rendimento só colocando o Max CPE? Vai porque o Max EPR, ele é reconhecido pela sonda lambda.
Mesmo que você coloque menos combustível, mais combustível, isso não vai importar, porque a sonda lambda vai mandar informação para a central para corrigir. Sim, Não é verdade? sim. Você Só da começa. mata trabalha com oxigênio. Exatamente. Ou seja, quando ele perceber que você botou uma pressão maior de combustível, ele vai mandar informação para o módulo que a queima está acontecendo de tal forma, né? A módulo vai se equalizar, não é verdade? Ele vai dar uma informação, então, subentende-se que é uma informação, tipo, que enganando a sonda lambda? Não, ele vai informar o real do que está acontecendo. Mas como, por exemplo, a sonda lambda registra o quê? Uma queima de 30% de combustível, certo? Sim, 30% de combustível, vai sobrar quanto por cento de combustível? 70%. atenta. Só que essa 70 ele não vai ter o quê? Oxigênio. E a Sim, sonda lambda é o quê? Sensor oxigênio. de quê? Sensor de oxigênio. Então, Isso. ela vai trabalhar normal, mas quando ela vê que existe muito oxigênio vindo no combustível, ela vai mandar o quê? Baixar o tempo de injeção, porque ela está reconhecendo que a queima não está estequiométrica, ou seja, não está na sua totalidade. A central eletrônica baixa o tempo de injeção, no mesmo momento que ela recebe a informação. É por isso que é importante que a sonda esteja em dias. Certo? Se fala o quê? Eu vi um vídeo hoje, né? Ah, sonda 70 mil quilômetros, até, foi até um consultor que me mandou. Mas realmente, com o combustível que nós temos, a cerca de aí 70 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, a gente já deve ter uma atenção especial a ela, tá? Mas geralmente a gente consegue trocar aí 110, 120 mil quilômetros. Por quê? Porque a sonda lambda, ela além dela mandar informação para o módulo, o catalisador precisa dela para se proteger de uma carga de combustível maior. Porque foi combustível maior, ele vai ter que queimar. Mas a sonda manda informação para a central. Se essa sonda não tiver com eficiência, ela não manda informação correta nenhuma. Na verdade, Uhum. a informação ou vai chegar retardada, ou a Sim, informação vai chegar equivocada para a central. A central vai corrigir da maneira que vai chegar. Entendeu? entendi. E, por exemplo, ela vai sentir também aí uma pré-detonação desse combustível através do sensor de detonação e ele vai ficar o quê? Confuso, entendeu? Então, a sonda lambda, ela é essencial, não é para o Max, só para o Max EPR, ela é essencial para que economize o combustível do carro, não carbonize e, principalmente, proteja o catalisador. Mas quando você coloca o Max EPR com a sonda lambda vencida, o resultado não vai ser a economia esperada, vai ser muito pouca, porém você vai sentir no torque e na potência. Mas o tempo de injeção não vai conseguir ser baixo, conseguir baixar, por quê? Porque a central eletrônica é quem controla o sistema de injeção. Ele não vai receber informação, ele não vai baixar. Correto? Exato. Outra coisa também, a pessoa, quando ele monta esse Max CPE, ele tem algum tempo assim de uso para que ele possa começar a ter benefício? O Max EPR ele é instantâneo. No mesmo momento que você instala, ele já vai estar funcionando. A questão é que tem vários outros fatores. Quais são os fatores? Carbonização interna excessiva, ou seja, o uso do Max EPR vai fazer essa limpeza, porque se ele não carboniza, ele vai estar limpando, correto? Sim. E Sim. aí o resultado começa a aparecer, entendeu? Por quê? Porque a própria sonda lâmina também, que vai estar carbonizada, vai começar aí a sentir um cheiro maior, ou seja, vai conseguir pegar o cheiro do oxigênio melhor, né? E aí ele vai começar a reconhecer e vai começar a aparecer os resultados. Quando o carro é novo, o resultado aí é imediato, porque a carbonização ainda está pouco, ainda está mínima, né? Uhum. Um outro fator também é a questão do combustível, tá? Ou seja, você está abastecendo combustível na sua cidade, um combustível muito bom, e você instala uma reserva PR e aí está totalmente aí economizando combustível, está de boa. E você pega uma BR, chega na BR, você acha que combustível que é de 5,50 mais ou menos, você acha o combustível aí R$ 3, gasolina. Aí, opa, promoção, deixa eu colocar. Colocou o combustível vai estar aí 50% aí geralmente de álcool. Acontece o quê? Diminui aí
a economia. Por quê? Porque o carro vai estar queimando agora álcool e não a gasolina. Que o álcool, você sabe que consome mais que a gasolina. A impressão, o motorista, o carro pode economizar. Não. O Max IPR, ele melhora o combustível que entra nele, né? O Max IPR ele não é um aparelho elétrico, ele é um aparelho magnético. Ou seja, o combustível passa por ele e melhora. Ou seja, se tivesse colocado seu Max IPR, o prejuízo seria muito maior, o gasto seria muito maior. Ok? Beleza. Seu Jorge, pode. Eu tô com 2 meses e pouco que estou trabalhando com Max EPR, já instalei 13. Aí deu para mim ter uma ideia assim mais ou menos, mas assim tem que ter muitos cuidados que a gente tem que ter. O cliente chega na oficina, eu quero instalar porque meu carro está gastando para caramba, tem que ter cuidado, porque Ah, às tá vezes vai estar errado. com problema, você vai colocar o Max EPR e não vai resolver. Isso mesmo. Pessoas que andam com velocidade acima de 100, 120, 130, que pisa muito, não vai ter o rendimento igual. Essa questão da sonda lambda, a maioria dos carros que eu instalei aqui, tudo já era carro assim, de 100 mil quilômetros. Então tem que dar uma atenção à sonda lambda para ver. Alguns eu tive que trocar a sonda lambda. Ah, mas eu vou comprar um aparelho por R$ 800, tenho que comprar a sonda lambda. Eu falei, mas aqui você vai ter o retorno, porque isso aqui não é um acessório, não é uma roda, não é um rádio, não é um volante que você está colocando no carro. Você está pondo aqui um investimento no carro que ele mesmo vai se pagar. E o resultado Verdade. ele é bem. E você vai ficar ganhando, ele vai ficar lhe dando dinheiro. É a única peça que lhe dá o dinheiro. Porque se você. Teve dois que eu instalei a semana passada aqui, que ele veio fazer um serviço e eu falei isso, ele mandou instalar o aparelho. Mas assim, a gente às vezes quer vender, mas você põe, o cara não sabe quanto o carro está fazendo. Se você colocar, ele vai voltar para reclamar. Quanto seu carro está fazendo? Ah, não sei. Ele sempre chuta lá para cima. Eu usando que eu trabalho em mecânica aí, todo carro e todo mundo economiza para desgrama. Mas não é assim que funciona. Aí quando É você coloca, verdade. teve um que aconteceu isso. A dança que eu lhe falei, Elias, eu coloquei, não economizou nada. Só quando foi depois, ele foi ver o carro dele, estava fazendo 9 aqui dentro e na estrada estava fazendo 12. Aí ele foi viajar para Maceió, ligou para mim, tem um aí? Eu digo, tenho. Eu queria colocar um para testar. Eu falei, vem aqui. Eu coloquei. Ele estava rodando com a dança 520 quilômetros com um tanque de 50 litros. Quando eu coloquei o aparelho, ele rodou 660 quilômetros. Rodou 130 quilômetros a mais, uma distância muito grande. E quando ele veio de lá para cá, foi um absurdo que eu não gosto nem de falar isso para os clientes, porque foi um absurdo o que o carro fez. Ele rodou 490 quilômetros e pegou 28 litros de gasolina. O carro fez 17,5, uma dança automática. E Foi já uma... não bebe, Nem né? eu acreditei nisso aí. Duster não gosta de beber de jeito nenhum. Pois é. Então, assim, vai vender, mas tem que ter a revisão. No papel aqui fala aqui, né? Da revisão, cabo de vela, os bico. Tem gente que fala que não limpa bico. Vários defeitos eu já tirei aqui, bico sujo. O bico que é aquela próstata danado, o combustível começa a sair irregular. Quando você põe na máquina, você vê lá o defeito. Principalmente etanol. Isso. Aí quando você regula, que põe na máquina, fica reguladinho, muda. Então são assim, um check-up que você tem que fazer no carro para poder o cara colocar e ficar satisfeito. Senão vai voltar para reclamar, para isso e aquilo, é complicado. E até Isso. agora nenhum me reclamou, não. Pelo contrário. Essa semana teve um Palio desses mais novos que eu coloquei. Jorge, esse aparelho deixa o carro mais forte? Eu digo, sim, meu filho, deixa mais 10% mais. Ele, caramba, eu senti que o carro ficou melhor para andar agora. Isso e aquilo. Então, até agora foi tranquilo. Exatamente. Quando a gente, pessoal, aqueles que entraram agora aí, Jorge aí é o mecânico da cidade, da Bahia aqui, da cidade de Para Massari. Camaçari, tá? Ele que instala lá em Camaçari. Quem comanda essa área lá é ele, tá? Então aí é um depoimento do mecânico e do instalador. Na verdade, por que que tem que fazer essa revisão? Porque, infelizmente, o brasileiro não gosta de dar revisão em carro, entendeu?
E os mecânicos, muitas vezes, para não contrariar o cliente, não avisa sobre o item principal da injeção eletrônica, que é a sonda lambda. O único item, a única informação hoje, né? Mas os carros mais modernos já têm o sensor de etanol, né? Tem, os mais Mas, novos já tem. mas 2015 para trás, os carros não têm sensor de etanol. Eles só recebem o registro de onde? Da sonda lambda. E os mecânicos não têm o hábito de informar o cliente. Eu, na minha oficina, chegou, eu já li logo o beabá certinho. Troque se achar que deve. Se não, aí eu estou com minhas mãos limpas, tá? Então, o que o Jorge falou aí é a pura realidade hoje do Max EPR. O cliente quer instalar o Max EPR para resolver um problema mecânico. E o Max EPR não vai resolver problema mecânico, nem problema elétrico, nem problema de injeção. O Max EPR vai pegar o combustível e melhorar ele. Quem vai fazer o resto da função é o sistema eletrônico aí, da injeção eletrônica, através da CU, que faz aí o carro economizar, tá? E qual é a consequência disso? É um carro mais leve, um carro mais potente, um carro mais limpo, um carro que você, quando vender, o cliente olhar, puxar o do óleo, ver que o carro é limpo, se ele for olhar aí as válvulas, vai saber que está tudo bem organizado, ou seja, uma conservação maior, um valor maior no veículo também, o cliente vai adquirir, ok? A garantia do Max MPR é de 1 ano, e a vida útil é de mais de 5 anos, tá? Ele não mexe na originalidade do veículo, tá? Perguntaram aqui, não mexe na originalidade do veículo. Então, não perde garantia, o guarda de trânsito não vai estar aí pedindo nenhuma documentação, porque o aparelho aí não tem nenhum efeito sobre o veículo, mas sim sobre o combustível. Quem faz efeito sobre o veículo é a ECU, Central Eletrônica do Veículo, ok? Mas Elias, licença um pouquinho aí. Aqui, ó, eu não sei se dá para vocês verem. Em cima, a parte de cima foi os bicos que eu coloquei na máquina, não sei se dá para ver. Olha como eles estão todos irregular. A parte de baixo, depois que eu limpei, estou vendo daqui, estou vendo. tá dando para ver? Tá Estou dando. Esse vendo. carro aqui, o rapaz, eu fiz um serviço para ele aqui, ele pediu para instalar o Max EPR, eu fui revisar todo, aí tirei os bicos. Quando eu coloquei na máquina, tava assim, né? Aí, resultado, A é, estabilidade tudo totalmente, aliás, a vazão totalmente diferente, né? o carro aqui já tá gastando, já tá irregular, depois que fez isso aqui, que botou o Max EPR, o carro ficou funcionando. Depois que fez a revisão, troquei a vela, isso é aquele que fez tudo, o carro ficou funcionando, parecendo um carro 8 cilindros, já ficou paradinho o motor, funcionando legal mesmo. Aquela aguinha levinha saindo lá no escapamento, sabe? Dando aquela chuviscadinha no escapamento, aí você vê que o negócio vai economizar mesmo combustível. Aí é, Exatamente. aí é onde entram os promotores, explicar para o cliente essa situação de que o Max CPE não vai resolver um problema de som da lâmpada, um Não. problema que tem de funcionamento, que o cliente vai achar, pelo que eu já estou vendo aqui, que achar que ele colocando o Max CPE vai resolver muitos problemas do carro dele, e não vai fazer uma revisão do sistema do carro dele. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Então, é muito importante a gente ter essa conexão com suporte técnico, consultor e mecânico, tá? Essa aproximação tem que ser muito forte. Por quê? Porque dentro dessa aproximação são tiradas dúvidas e colocado aí o cliente a par da situação. Porque o cliente, o que é que ele quer? Ele quer gastar pouco, mas quer resolver um problema de mecânica. Quando, na verdade, ele tem que resolver o problema de mecânica e depois instalar o Max MPR. Ele vai ter economia, porque resolveu o problema, e a segunda economia com o aparelho. Ele vai ter duas economias. E combustível, ele é muito caro. Se você ter uma noção, se E ruim. você gastar aí R$ 500 de combustível por mês, que é o mínimo que a pessoa gasta, dá R$ 6.000 de combustível por ano. Se você botar aí 20% de economia, a média, são R$ 1.200 de economia no ano. O aparelho MaxiPé turna em curso de R$ 700 a R$ 800, dependendo da cidade do local. E a Timol ainda paga a instalação do aparelho. Olha que legal, né? E a Timol ainda oferece suporte técnico para, depois da instalação, ele está dando suporte ao cliente. Então, o
que falta aí para a gente vender o Max EPR, para a gente apresentar o Max EPR para o mundo? Nada. Porque a própria Timor já entrega também na casa do cliente, já coloca, já fabrica o aparelho, já manda, bota, coloca no correio, entrega na casa do cliente, caso o cliente queira, ou no mecânico, ou no consultor. Certo? No grupo lá que a gente tem lá do Mário César lá, tem gente que tem os outros produtos lá. Aí o Mário César pediu para eu falar do Max EPR lá. Aí eu falei, os pessoal ficaram admirados. Aí eu nem vendi isso aqui porque eu nem sabia como é que funcionava, como é que era. Aí foi um bocado de pergunta. Aí peguei alguns vídeos que a gente tem lá do grupo de Elias, aí coloquei lá, os pessoal agradeceu pra caramba. E os Isso. pessoal já começaram a vender. Quando foi essa outra semana aí, uma falou, "Ó, já vendi um, outro, ó, já tem outra pessoa tá querendo, aí começou. Já não sabia dessas informações, que ele economiza assim, que é bom. Agora eu vou começar a falar, porque você tem que falar do produto. Se você não falar, como é que vai vender? Exatamente. E o produto Max EPR, muita gente pensa, quando você fala em economizador de combustível, que é só um aparelho aí vendido na rua. O Max EPR é um projeto que envolve consultor, que envolve mecânico, que envolve a Timol, que envolve cliente. É um projeto. O Max EPR, quando você instala no seu carro, até a sua garagem, deixa de ter aquela carbonização dentro da sua casa. E quando muitas garagens, a porta da garagem, geralmente, o carro entra de ré, né? E quando passar de frente, quando ele bate, primeiro queima, vai para dentro da casa do cliente. E aquela cliente é altamente É. maléfica para a saúde. E quando você está no Max EPR, aquilo acaba imediatamente. Eu instalei em Feira de Santana, em um Corsa do seu Leni das Bananas, se eu não me engano, e ele disse, rapaz, quando eu acabei de instalar o Max EPR, que eu funcionei, ele estava atrás do carro, disse, rapaz, aquele fedor do catalisador acabou, não está tendo mais não. Ou seja, é imediatamente os benefícios já começam na saúde, no bolso, no carro. E o aparelho, como o Jorge falou, bem explicado, um único aparelho que traz economia, que traz lucro para o dono do carro. Ou seja, você está no Max EPR hoje, você vai gastar 6 mil por ano, você vai economizar R$ 1.200. Se você gastar 12 mil por ano, R$ 1.000 por mês de combustível, você vai estar economizando 12 mil por ano, você vai estar aí economizando R$ 2.400. Ou seja, 3 vezes mais 3 vezes o valor do aparelho. É o único aparelho que lhe dá o retorno e o retorno imediato, porque ele dá o retorno no primeiro abastecimento que você faz, ok? E isso vamos transmitir para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. E onde é que a gente pode apresentar o Max EPR? Em todos os lugares, porque todo mundo tem carro, é no carro do Uber, é no táxi, é numa roda de amigos, é numa mesa de bar tomando uma cervejinha, é numa, é, numa praça, é numa autoescola, é numa empresa de energia. Todos os lugares você pode apresentar o Max GPR, ok? Ele é melhor, eu acho ele assim relativamente melhor do que o gás, porque o gás, hoje, se for botar em um carro hoje, você tem, se for colocar um desses R$ 6.000, aí você vai cortar a fiação do carro todo, vai furar o carro todo e vai botar 200 quilos na mala para você andar o tempo todo para cima e para baixo. E quando vai vender o carro, ainda desvaloriza, né? Porque se o cara for comprar, você tirar o gás, o cara olhar e ver que o carro tinha gás, pronto, o carro já não quer, vai desvalorizar o carro para caramba. Então, o que você lucrou, e fora o tempo que fica no posto para abastecer, porque você não fica menos de que meia hora no posto, os carros a gás que eu já andei aqui, quando vai abastecer, você tem que ficar lá, tem que descer do carro, é aquela incomodidade danada. Quando vai, todo ano tem que fazer a vistoria, chega lá, o cara bota defeito em coisas pequenas, querendo que você dê dinheiro, você vai 2, 3 vezes lá, então é um saco. Isso aqui não. Você coloca, vai trocar de carro, chega cá, tira para mim aí, tirou, coloca no outro carro,
e ele sempre lhe dá o retorno o tempo todo. O cliente aqui, eu falei assim, ele falou assim, eu vou preparar o dinheiro para eu colocar. Eu falei, você vai gastar o combustível do mesmo jeito. E se você colocar o aparelho, ele vai te retornar para o seu bolso. Rapaz, não tinha pensado nisso, não. Aí tem uns três aí que eu coloquei, assim que eu falei isso aí, o cara tá certo, então vamos colocar logo. Isso aí. É isso aí é assim que a gente deve trabalhar. Agora, Porque Elias, eu queria perguntar para você o seguinte: lá nas outras produtos, eu estou fazendo a FAT lá e tudo, aí eu estou tendo treinamento lá. Eles liberou lá o slide para você fazer demonstração, isso e aquilo. No caso desse que você mostrou para nós aí, não pode não, assim, no caso, nós que somos coisa para a gente, for querer dar uma demonstração numa oficina, uma casa de peça, aquilo, como é que a gente fazia? esse slide aqui, Uhum. é só me pedir aqui depois da live que eu te mando já já. Ah, tá. Porque eu queria, tem umas pessoas que eu conversei que eu queria mostrar Não, eu e vou pedir. tá Eu com vou ele, pedir isso aí sabe? também, que ele já adiantou as coisas já. É? Pronto. Perfeito. Aqui não tem, a gente não tem dificuldade. O que a gente busca é a solução, o que a gente busca é a melhoria, o que a gente busca é levar para as pessoas aquele conhecimento que nós adquirimos, né? E que poucos conhecem. E a gente está aqui para estar sempre aí levando aí para as pessoas saúde, qualidade de vida e também qualidade de vida do transporte deles, né? Que vai refletir automaticamente no bolso, né? Hoje, manutenção de veículo é muito caro. E o Magos IPR ajuda aí a essa manutenção ela ser mais retardada, ou seja, você vai fazer daqui a um mês, daqui a 6 meses, você vai fazer daqui a um ano, entendeu? As velas ficam mais limpas, as válvulas ficam mais limpas, o pistão fica mais limpo. Então, é só é, lucro quando você está no Max MPR, ok? Elias, uma dúvida. Quando eu li ali naquele demonstrativo, naquele folder, disse que não se aplica a carro a diesel. Mas se colocar esse Max CPE na linha que alimenta o carro a diesel, que vai tipo, temos carro que estava numa linha, tipo a Jeep, que tem uma bomba de baixa pressão, que é alimentado o filtro de diesel até lá em cima. Não tem, não dá para fazer isso também, não? Não tem rendimento? Ou por enquanto para o diesel não se aplica? Veja bem, a gente está aqui já fazendo alguns testes, já estou particularmente fazendo alguns testes, mas quando você fala de diesel, existe muita diferença. Vamos Sim, lá. É um pouquinho aqui de conhecimento aqui de coisa. É para o pessoal que está assistindo, que isso aqui para a gente é rotina. Quando a gente acelera um carro a gasolina, a gente acelera para entrar ar, correto? Quem dosa é o sistema eletrônico, correto? sim. Isso no carro a gasolina. No carro a diesel, a gente acelera para entrar diesel. Por quê? Porque o pistão, quando ele desce, que ele sobe, ele só pressurizando apenas o oxigênio. Quem explode o, o pistão que faz explosão, gera força motora, é o jateador do próprio diesel. Ou seja, quanto mais se acelera, mais joga diesel, mais explode, e aí o carro anda. Já no carro a gasolina é diferente. Então, com essa diferença de queima, a gente tem uma dificuldade de a gente ver como é que a gente vai instalar o Max IPR. Por quê? Porque uma coisa é você instalar, é você botar o Max IPR na mangueira que vai ali sofrer pequenos jatos controlados de combustível, de gasolina. O outro é como você vai manter a pressão do diesel, que quem vai acelerar e a quantidade de combustível é o motorista. Você entende? Essa diferença aí Uhum. para a gente, assim, a grosso modo, não é nada. Mas para quando você for falar de partículas, aí já muda, né? O diesel também é introscópico, ou seja, ele junta muito água, né? Por que ele junta água? Através da evaporação, condensação, que o diesel que vem do retorno, que cai no tanque, ele vem muito quente. Quando ele bate no tanque, gera o quê? Gera vapor d'água, né? Tem também essa questão. Então, tem que ser muito bem estudado para que a gente não quebre essa partícula no tanque ou na linha, e quando chega nos bicos, ele fica muito fino e possa ser que o cliente o motorista acelere muito, e aí por esse combustível chegar muito ionizado aí, não ter um controle aí de uma central, ele acaba derretendo a cabeça do pistão. Então, uma das hipóteses minha, tá? Isso é hipótese minha,
e eu estou testando. Uma coisa eu sei, que o bico ele trabalha melhor, trabalha mais limpo, trabalha com um diesel mais fino, né? Agora, a questão de como a gente vai utilizar o Max EPR na instalação também é outro parâmetro. Até mesmo porque você falou algo aí que, como por exemplo, dizendo que o diesel fica mais fino. Claro, que é um problema hoje para as montadoras o diesel o S10, Isso, porque ele tem baixa lubrificidade. E por ele isso, ter baixa lubrificidade, o diesel S10, ele danifica muitos bicos e bomba de alta pressão. isso. Aí, se você já coloca o Max EPE, podemos dizer assim, na linha de pressão, e ele baixa ali, ele ainda afina mais o diesel, aí não vai prestar. Exatamente. Então, o que é que a gente tem que estudar? Se a gente colocar, ele vai quebrar partícula de enxofre? Vai ser bom. Mas também vai quebrar partícula de diesel. Isso vai ser o que? Beneficiário para os pistões? Entendeu? Ou seja, eu instalei da minha Pajero, a diesel. Para mim ficou excelente. Ela estava com um pouquinho de fumaça, apagou a fumaça, ficou melhor de pegar, tem um torque maior, não tem problema. Só que o meu carro, ele é bomba injetor, ele trabalha com 200 bar de pressão. Já um carro a diesel novo, ele trabalha a cerca de 1.200 bar de pressão. 1.200 aí, dependendo da motorização aí. Aí nem pode chegar até 2.000, dependendo da aceleração, né? Tem máquina agrícola que trabalha com 4.000 bar de pressão. Ou seja, é um tiro, né? É um tiro. Então, é muito importante a gente observar essas questões. E eu sou muito técnico, né? Muita experiência, muitos anos aí de veículo. Então, do que você perguntar de carro a diesel, carro a gasolina, do motor do ciclo Otto, motor rotativo vem, que é o que poucas pessoas conhecem, né? Que é usado naqueles Bugatti, aqueles carros importados. Também tem um pouco de conhecimento. Motores dois tempos, né? Que só é um tempo subindo e descendo. Também tem um pouco de conhecimento. Então, a gente já viu muita coisa relacionada a motores e a combustível, a gente é muito técnico em algumas coisas, para quando a gente aplicar, a gente ter o resultado que a gente quer, não o resultado que pode ser catastrófico, entendeu? Entendi. Porque, na verdade, eu sou, na verdade, não. Quando a gente vai ficando aí velho de profissão, como diz um amigo meu, que a gente não é mais mecânico, a gente é profissional da mecânica, a gente começa a enxergar de uma outra forma, né? A gente consegue utilizar os parâmetros corretos, a gente consegue ver, observar também tolerância, que a gente força um pouco essa tolerância, né? E a gente muitas vezes não pode exceder a tolerância com relação a medidas, né? Com relação à pressão, porque a gente sabe que mais na frente vai refletir o quê? Vai surgir uma quebra de motor, né? Apesar de o Max EPR, das formas que eu venho testado, com muita cautela, ele está sendo muito benéfico para o carro a diesel, né? Mas a gente tem que ver como é que a gente vai aplicar ele no coisa. Por quê? Porque ele é um campo magnético. Se eu aplico ele direto do tanque, eu tenho ali sensor de nível, correto? Sim. Que possa ser que ele influencie, ou seja, vai aparecer lá no painel, vai ficar o mostrador. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser também testado na máquina, tem que ser testado no bico, tem que ser testado na rua. É um pouco complexo. Entendi. É muita informação, né, Ramon? Um dia só? É, mas muitas coisas aqui não é novidade, porque também já tem já aí uns 2 anos aí já de montadora, de concessionária, de auto center. Então, a É. gente só vai alinhando as coisas. Na verdade, a gente vai pegando mais experiência, né? Quanto mais a gente É, vai, eu digo todo dia, eu estou dando aula aos mecânicos, dizendo todo dia, olha, não tenha medo que vem por aí. Você meta a mão na experiência que você tem e sempre utilizando o quê? Existe o manual, vai usando o manual, vai usando o esquema elétrico, mas não tenha medo. Porque quando o cliente chega com o carro, ele não é, quando ele compra o carro, ele não pergunta ao mecânico, olha, você que acha de eu comprar esse carro? Ele vai e compra, e quando a bomba explode, por falta de manutenção,
joga no mecânico e olha, resolva. Isso tem que resolver. Calma que o filho é teu, é. É que hoje em E dia é mais aí, fácil, a mecânica de 10 anos para cá ficou mais fácil. Agora, 10 anos para trás, você ia mexer num carro, você ia procurar informação, a dificuldade é nada. Mais 10 depois, anos para cá melhorou. Mas o é, problema hoje dos carros hoje é duas coisas. Primeiro, o proprietário não dá manutenção preventiva e os mecânicos. É é, muito problema aqui de mecânico. O cara você E acha tem muito. acha que é mecânico e acha que aquilo funciona daquele jeito e pensa que vai funcionar. Essa semana teve um rapaz aqui que, porque eu conversei com um cara aí, ele falou que o defeito desse carro aqui não é caixa de direção, não, porque a caixa de direção, quando dá defeito, o pneu não vira para um lado e para outro. Eu falei, olha, não vem com essas bobagens para cá, não. Quando você vir falar alguma coisa aqui, veja a base que você tem, mas não vai falar essas abobrinhas, não, porque, você tá nervoso aqui, não, como é que tu vem falar um negócio desse? Aí eu tava com a Asneira caixa de dessa aí. direção ali, como é que o cara fala que é o defeito? A caixa de direção tem 1000 defeitos, rapaz. A caixa de direção hidráulica tem tanto defeito. E tu já vem para cá já falando que é isso, que é aquilo. já quer ensinar o mecânico, Já quer né? ensinar. Eu digo, eu não aprendi mecânica em fundo de quintal, não, mas eu estudei para ser mecânico, isso aqui. Não aprendi assim, não. É Não, porque então, desculpe aí, eu estava só dando uma ideia, não, uma ideia furada que não tem princípio, não tem nada. Como é que eu vou escutar um negócio desse? Quer e o falar um negócio, pior, fala um negócio com base. não, e o pior, eu não cortando aí, seu Jorge já cortando, para não para pegar o fio da meada aí, eu falo com o mecânico do Brasil inteiro. Você não tem noção dos absurdos que eu escuto. Só que, graças a Deus, a experiência me tornou um bom ouvinte, né? Eu Uhum. escuto, analiso, não, também não discordo, né? Eu boto no ponto de vista e deixo ele escolher. Porque, na verdade, a mecânica não é fácil. A mecânica não é fácil. Você tem ideia, poucos filhos de mecânico querem mecânico. É. Porque O vê o meu nenhum. sofrimento do pai, o cara não quer uma barca daquela, de jeito nenhum. O meu nenhum quiseram. Não Tem quer, dois. não, entendeu? Porque eu acho que de 1000 tira um. Olha a proporção. De 1000 tira um. Por quê? Porque a mecânica é difícil no começo, sim, mas depois que você pegou ali o jeito, pronto, já foi embora. Mas só que tem o seguinte, a gente enfrenta muito o cliente que não dá valor à mecânica. A mecânica é desvalorizada, não tem nenhum lugar que paga mecânico bem. É o São mecânico. Paulo, quando eu trabalhava lá, tinha umas oficinas lá que se você fosse aquele cara de diagnóstico, o carro chegou, você ia lá, olhava, é isso, fazia, resolvia, ganhava bem. Só que aqui mesmo na minha região aqui, não tem uma oficina aqui que pague um mecânico um valor que ele merece. É muito desvalorizada a profissão e é uma profissão era para ser muito valorizada, porque lida com vidas ali. Porque se você deixa um parafuso de um pivô, de um terminal de direção, ou de uma própria caixa de direção folgada, o que é que vai acontecer? Um Acaba com freio a de família da negócio. pessoa, né? É. Então, tinha que ser valorizado, porque é um serviço técnico, mas como todo mundo é mecânico, aí termina desvalorizando. Mas o mecânico que se valoriza ganha bem também. Porque, Eu, na verdade também eu ganho depende. assim uma coisa porque os pessoal me procura aqui. Eu não tenho placa aqui na oficina, não tenho nada, mas é carro que vem um passando para outro, passando para outro, que eu tenho hora que embola aqui para caramba aqui, eu vim trabalhar aqui. Não fale em bolada, não. Não fale em bolada, não. Não fale em bolada, não, que eu tô numa confusão grande aqui. O país vê tanto carro e eu não sei nem o que eu vou fazer. E falta profissional. E aí, Não tem, ainda não. tem até isso, outro problema ainda que você não acha. É, É, não, eu estava agora, atualmente eu só estou mexendo com Jeep. Eu estava conversando com o meu antigo chefe. Antigamente as oficinas estavam cheias de treininho, pessoal querendo trabalhar, pessoal do Senai, ia lá, ficava, botava dois treinos na oficina. Hoje não tem um querendo trabalhar. Ninguém quer mais não. trabalhar. Esses carros mais novos hoje é muito diagnóstico, é muito problema. E É, hoje a galera de hoje não quer saber de problema, não. É só estar na frente do computador, coisa mais fácil. é, E outro, o mecânico hoje, que ele se especializa, ele ganha bem, né? Agora, é especializar e selecionar cliente. O pessoal diz é, que eu sou. Tem um amigo que diz, rapaz, você é o cara é, que mais, como é que diz? Ele usa um termozinho, despede cliente. Você despede cliente demais. Eu digo, rapaz, tem que despedir, porque
Se o cara não me der condição de trabalho, eu não faço, não. Exatamente. Entendeu? Se não me der condição de trabalho, eu não vou pegar. Por quê? Porque eu tenho um aparelho que foi muito caro, né? Comprei um aparelho agora foi 5.000 reais. Aí você comprou outra câmera que foi 1.000 reais. Você comprou outro aparelho que foi 500 reais. Você vai lá, você tem 20.000 reais de investimento em aparelho. Aí sai por curso, qualquer cursinho que você faz hoje na gestão eletrônica é 2, 3 mil reais. Você sai para São Paulo, faz um curso, gasta mais com passagem de tudo, 2, 3 mil reais. E aí, para resolver o problema do cliente em menos tempo possível e não ser valorizado, eu prefiro nem pegar, eu prefiro vender minha peça, minha autopeça, e ficar lá, de boa. Por quê? Porque se não lhe valorizar, você também não vai valorizar o cliente. O cliente tem que primeiro valorizar o mecânico. Por quê? O que acontece? Eu não sei se aí é assim. O jovem, né? Compra uma caminhonete de 200 mil reais, compra o uísque de 1.000 reais a garrafa, vai para uma festa que a entrada aí com camarada 2.000 reais, gasta mais uns 3 mil de roupa. Mas que Aí quando camarote 2000 é esse, moço? Você tá doido? é mais, né? É mais, né? Camarote 2000. Entendeu? Aí Aqui quando, tinha um aqui que era 14 mil reais o camarote. aí quando chega um carro para fazer a revisão, ele quer dar 300 reais no carro para mexer no carro 200 mil reais. E se você der um vacilo e queimar um bico aí de coisa, ele quer que você pague o bico de 2, 3 mil reais. Ou Pois é. seja, então as coisas estão muito desproporcional. Uma caminhonete hoje, vem fazer o diagnóstico dela, eu cobro 600 reais. Ah, rapaz, é muito caro. Eu digo, rapaz, também acho. Mas, infelizmente, os aparelhos que eu te comprei também são caros, o treinamento que eu fiz é caro. No mínimo aqui, e é rapidinho, 2 horas de relógio, já digo, o carro tem. Se você quiser fazer o serviço, já digo o preço. Né? Essa semana chegou um carro, cara, mais de 200, 16 mil reais. Pronto. Eu vou fazer o seguinte com o senhor. Você não quer gastar muito, a gente consegue fazer um paliativo para você rodar para a roça. Você quer rodar pouco, você não quer rodar na cidade, você vai pagar 2 mil reais de mão de obra e vai gastar mais uns 8 mil, vai gastar 10 mil reais no carro. Aí não se faz, tem que gastar uns 16 ou 20. Fiz, o carro está funcionando, está excelente, entendeu? Mas, se você não dizer ao cliente, olha, é X, e o cliente tomar a decisão dele, você não pode também aí baixar o valor, porque é muita responsabilidade. Quebra um motor desse aí é muito detalhe, é muito uma abraçadeira que você deixa folgada, derrama água, temperatura aumenta, ele não vê no painel, queima o ajuste de cabeçote, quebra o motor, você tem que fazer o quê? Tá na garantia. Não é assim? Pessoal, já conversamos aqui. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A gente falou muito de mecânica aqui no final, no começo falei de Max DPR, mas essa palestra aqui foi muito enriquecedora, tanto para quem quer o Max DPR, como quem quer conhecer um pouco de mecânica. E quero aqui agradecer aqui a todos pela presença, já que não tenho mais perguntas. Caso surja alguma pergunta, manda no meu WhatsApp Oi, que eu Elias. consigo responder. Oi. A questão de cadastrar o mecânico, como é que faz? Isso aí tem que ser no PV com você? Como é que faz? Cadastrar o mecânico fazer o serviço? Porque além de eu ser o distribuidor, eu também sou mecânico, né? Pronto, aí a gente vai fazer o quê? Na primeira instalação, a gente já consegue, aí eu pego o seu ID, chamando o ID, eu mando uns dados para você preencher, você preenche e eu já mando aí para a liberação do seu cadastro também para mecânico. Entendeu? Uhum. Eu tô Isso aí querendo. é no meu zap. Às Tá. vezes, às vezes você vai falar comigo e às vezes eu vou estar perguntando quem é tal, você explica, olha, tal, por quê? Porque é muita informação que chega. Chega 3 consultores, 3 mecânicos, 3 clientes. Aí você está respondendo. Às vezes o mecânico fez uma pergunta, está lá embaixo. Quando vai chegar novamente que eu vou responder, aquele assunto já não estou mais por dentro do assunto. Aí você já me lembra para que eu não role para cima, para não perder mais tempo. Se Elisa, aquele assunto assim, vamos resolver? É ligeirinho, viu? Tá. Porque Muito a boa. prioridade está mais na instalação, porque a instalação está um capô aberto, o mecânico e o consultor, né? E muitas vezes o consultor, ele é muito impaciente, né?
Eu até entendo, o cliente também é um pouco paciente, né? Ah, senhor, eu tenho aqui meia hora, tenho aqui uma hora. E não é assim. Chegou lá, o mecânico tem que estar na segurança de fazer o serviço. E eu também tenho que ser de segurança de que ele vai instalar o aparelho com, com qualidade e com a segurança que vai ter que ser instalado. E eu também tenho que conferir. Então, demora um pouquinho. Às vezes, o mecânico é a primeira vez que instala, o mecânico não tem muito traquejo, e a gente tem que estar ali dando esse suporte, tá? Então, um pouquinho de paciência aí é bom nessas horas, ok? Valeu aí. Boa noite aí para todos aí. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Estou no meu Zap. Pode mandar mensagem aí. Quero aqui agradecer a presença de todos aí que ficaram até quase 11 horas da noite, tá? Compreensão também de alguns aí que só queria ouvir mais EPR, que acabou esticando mais um pouco. E aí, sinta-se abraçado aí pelo mecânico Elias Washington, pela Timol. E até quarta-feira que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.